Estamos começando mais um podcast da série Maratonas Maker Powered by Petrobras e trazendo aqui makers de sucesso para conversar, um bate-papo bem maker mesmo, bem criativo. A gente está com o Lucas aqui, ele vai mostrar para vocês cada projeto que ele criou, com Arduino, sem Arduino, olha, todos com muita criatividade. Então, se você está querendo ser maker, é maker, vamos lá, vem com a gente! Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo da série Maratona Maker. Eu, Flávio Guimarães, aqui comigo Lucas Marcon, e você vai ver cada projeto que o Lucas, antes da gente começar a gravar aqui, o Lucas já me mostrou um pouquinho, vocês vão ver que bacana, a criatividade aqui não tem limite. Desde alguns utensílios até robô de competição. Vamos conhecer aqui os projetos do Lucas e, claro, também vamos conhecer o Lucas e bater um papo aqui bem maker mesmo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, né? O Brincando com Ideias é um canal que procura compartilhar com vocês conhecimento de forma muito acessível, conhecimento de tecnologia, programação, Arduino, robótica, eletrônica, para que todos possam aprender, perder o medo. Muitos têm aquele medo, né, Lucas? Poxa, isso é para engenheiro, Sim. Não vou pôr a mão aqui, senão eu levo choque. Aqui o Brincando com Ideias, a gente procura tirar esse medo do pessoal. E se você está aprendendo e quer se aprofundar, aqui na descrição do vídeo vocês encontram links como os cursos que a gente criou para você não ficar quebrando a cabeça. Dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar agora o Lucas se apresentar. Se apresenta aí para o pessoal, Lucas, né, que trabalha com manutenção predial. E se apresenta para o pessoal legal aí, para o pessoal se conhecer, Lucas. Bom, eu sou o Lucas, eu acho que acima de qualquer coisa curioso, né? Então, eu trabalho em manutenção predial, não tem muito a ver com robótica. E aí já tira um pouco também esse estigma de que você tem que ser crescido nerd, né? Tem que ser de TI e tal. Exatamente. Eu trabalho com manutenção predial, eu trabalho com elétrica, com lavagem de reservatório de água, uma área até um pouco mais bruta, assim, do que você imagina que alguém vai fazer um robô montar um bracinho. Mas é um hobby, eu gosto, né? Sou, acima de tudo, curioso, aprender novas tecnologias e tal. E tá aí a prova de que é para todo mundo. Né? A gente vai ver as coisas que eu fui fazendo aí, você vê que vai pouquinho a pouquinho, você vai aprendendo. Muito autodidata, né, Lucas? Muito você foi aprendendo por vontade própria, você que buscou conhecimento, você que experimentou e aprendeu na prática. Olha, essa parte de Arduino mesmo, Flávio, agora com o YouTube fica muito mais fácil, né? Você tem uma coisa muito mais mastigada. Mas já há algum tempo atrás eu conheci microcontrolador, já o Arduino especificamente. E aí gostei da simplicidade do Arduino, uma coisa realmente que é para você pegar em casa, ali descompromissado e fazer. E aí fui procurando no YouTube, aí achei o Brincando com Ideias, uma didática bacana ali, você pega desde o começo, né? Eu tenho alguns aí até que não tem nada a ver com Arduino, é uma placa eletrônica, uma coisa assim. E aí fui gostando do canal e aí venho acompanhando, já como eu te falei, tem anos aí. Isso eu queria também comentar com o pessoal, que nós nos conhecemos a partir do canal. Sim, Ou seja, você seguindo já o canal há um bom tempo, em alguns eventos, né, a gente se encontrou, você se apresentou. Então vejam que bacana, ou seja, os interesses em comum foi até assim um agradecimento, né? Eu falei, não, o professor Flávio vai estar lá, eu preciso ir lá, porque de todos os projetos que eu tenho aqui, apesar que a maioria você nem conhecia, mas tem um dedo ali do Brincando com Ideias, e isso é impagável, né? E o que você acha da gente começar mostrando aquele projeto que você fez e me deu de presente? É meu, certo? Você me deu ele já numa outra ocasião. Então vamos lá, olha que bacana apresentar. Nada melhor do que você apresentar, né? O pai esse dispenser é um dispenser que eu marquei aqui ecológico, porque eu utilizo duas garrafinhas de suco de laranja, né? Então são duas garrafinhas. E cada garrafinha aqui tem um álcool gel e aqui tem um hidratante. E aí, em um dos vídeos, não sei quem acompanha o canal talvez lembre que é um vídeo que tem mais um tempo, você ensinou a fazer uma plaquinha de circuito impresso com caneta, né? Aquela caneta piloto, e oxidar o cobre em casa e tal. E aí, não sei se dá pra ver aqui. Se você colocar, posso ajudar aqui? Pode. Se a gente colocar ele mais pra cá. Dá pra ver, olha lá. Dá pra ver aqui embaixo.
oxidado com caneta, Aqui. Legal. Ou né? seja, esse aqui você não usou Esse não microcontrolador, tem o programação, né? microcontrolador. Eu tenho É só dois mesmo. módulos, que dá para ver aqui por baixo, que são módulos de proximidade, né? Tem um módulozinho, você aqui pega Ah, o dá pra. módulo, né? O Ali, módulo. ó. Então esse módulo ele tem uma saída, ele capta quando minha mão aproxima ali e aciona duas bombas peristálticas, que são bombas que não têm aletas, né? Não tocam diretamente no produto. Até na minha área de atuação em hospitais, Uhum. hemodiálise, quando o sangue precisa Uhum. ser bombeado, ele é bombeado com esse sistema, É, que é uma porque bomba que não passa uma tem mangueirinha aqui por dentro, isso, né? e ele massageia, né, a Aham. mangueira e faz esse fluido. Para um fluido mais viscoso, um deles é creme hidratante, por exemplo, eu consigo passar por ali sem Uhum. entupir, e aí pela aproximação aqui da mão ele vai descartar. Agora está sem a fonte, né, mas você tem álcool gel de um lado e hidratante da outra. Eu já tinha cortado na laser, já mais antigo, que eu tive o prazer de lhe presentear depois do, Que legal. né, conhecimento Uhum. não tem preço, né, então é E que em cima toda tá a aberto. criação sua, inclusive, O aqui o design, que design. é algo até que eu queria exercitar um pouco mais na época, Uhum. porque a maioria dos meus projetos, eles eram assim, quadrados, uma coisa Uhum. mais... E aí depois a gente vai ver aquela maquininha de MM, já é um desenho Um mais desenho bonito. bem mais E aqui, sofisticado. curioso, quando eu fiz, ele tem um encaixe aqui para aquelas baias de escritório, tá? Então, se você tiver uma baia, ele vai encaixar perfeitamente aqui e fica no Aham. escritório assim. E essa bombinha trabalhando, ela é bonitinha, ela roda os roletes, né? Então fica é uma apresentação bem mais bonitinha. Foi um dos meus primeiros projetos de design, assim, Uhum. que eu olhei e falei, opa, aí já tem, já não é uma protoboard, já tem alguma coisa mais trabalhada. E onde que você corta, né? Essas precisa de máquina, né? Eu tenho Especial. uma corte laser, até Aham. uma, sim, não vou A dizer que é sua uma, oficina mesmo. tenho Aham. alguns brinquedos em casa lá. Não dá pra dizer que corte laser é um brinquedo, porque é caro, Uhum. né? É caro e requer Sim. uma certa especialidade para trabalhar e Uhum. tal. Mas permite que faça esse desenho e aí as peças encaixem aqui, né? Uhum. Você corta aqui, por exemplo, esse encaixe é macho fêmea, aqui entra uma porca e a porca depois recebe o parafuso. Você consegue um encaixe, apesar de ser MDF, ele é extremamente robusto, né? Você pega uma peça rígida. Essa foi corte laser exclusivamente e a eletrônica e a fabricação da plaquinha. Muito bom. Muito legal. Vamos então começar agora a mostrar outros projetos que eu acho que é muito interessante. Vejam só, reparem, pessoal, Pode que mostrar a aqui então. criação do Lucas, vamos Podemos falar pegar do teste de do código. código Morse, eu achei bem legal esse aqui. Vamos lá. Esse Olha daqui é só que um bacana, pessoal. que eletronicamente o que eu tenho aqui são dois interruptores apenas, né? Quando eu estava cursando mecatrônica, e Uhum. aí um colega me disse que tinha curiosidade de aprender código Morse, parecia um negócio antigo e tal. E aí eu modelei um telégrafo num desenho 3D, num software, no Fusion, e imprimi e levei para ele para a gente brincar lá. Então aqui eu tenho um transmissor que também é receptor e do outro lado um que faz a mesma função. Qual que é a ideia? Eu consigo ligar ele aqui e quando eu aperto aqui, eu envio um sinal para esse buzzerzinho só. É Que só um está do outro interruptor. lado, E sim. aí, um SOS, por exemplo, né, que são três toques curtos, três longos, três curtos. Então, eu enviei um SOS. Se fosse, por exemplo, dois navios, teria enviado desse para esse. E aí daqui, seria um aluno, né? Ele viu, ouviu, ele pode me responder. E aí é um contatinho bem simples, ó, dois parafusos ali. Aham. Quando eles se tocam, ele transmite o sinal. Aí eu tenho um parafusinho de regulagem, de curso e tal, um EVA no fundo, mas é um interruptor. Eu estou acendendo um LED. Tirando essa parte de acender o LED, o resto já foi um desenho, um capricho, e aí ele está até guardado lá faz tempo, tá tudo sujinho. Ficou até retrô, né? Ele Ficou foi, retrô, foi. Você mas fez funciona para quem quer estudar o muito código, legal. funciona. É um dos meus xodozinhos Por ali. curiosidade aqui, esse fio aqui, ele tem quantas vias? Deve ter umas três, Eu estou quatro usando vias? três vias. Três Ele é vias, dois pares, então ele tem quatro fios aí dentro. dois Mas eu estou pares. usando um comum, Aham. um envia, um recebe. Porque quem quiser brincar em casa, esses fios aqui, aqueles fios antigos de telefone Fio de fixo, telefone. e Sim, ainda tem muita casa que tem os fios na instalação, já não usa sim, mais, já desligou.
daria para brincar de colocar um aparelho num cômodo, outro Outro aparelho num aparelho no outro, outro e tentar conversar, tentar né? conversar. Agora a gente tem no Google Hum, aí tradutores hum. fáceis de código Morse. Olha só, quando eu era criança, a gente fazia aqueles telefone com copinho e Ah, com um uma linha, né? barbante, né? Olha como já mudou a Sim. tecnologia, a E o criança de pessoal hoje em acha dia. que hoje em dia código Uhum, Morse é uma linguagem que não se usa e uhum, tal, mas um capitão de navio, para você ter a maior habilitação náutica que existe, ou aham, até na aeronáutica, o código Morse ainda é considerado aquela linguagem do apocalipse, né? O dia aham. que nada funcionar, Não tem o, internet, não tem o código Morse telefone, pode te salvar. Via porque. rádio, via luz, pelo menos aquele SOS, né? Uhum, Pelo menos isso ainda pode te salvar um dia. exato. E sabe o que eu enxergo também? É que, por exemplo, se você tiver um canhãozinho laser de um lado e um sensor do outro, você pode usar o sistema Morse, né, o código, para comunicar até dois Arduinos, por exemplo, Sim, né, e uma distância considerável aí, ou é seja, uma um linguagem. laser, Tem até né? um segundo passo desse projeto aqui que eu acabei nunca desenvolvendo, mas aqui eu tenho uma ligação, que a Ah, ideia perfeito. futura qual era? Um módulo RF, eu ia Aham, transmitir de um para o outro, de um para o outro. mas aí acabou que paramos antes. Mas essa ligação aqui era para isso, para um futuro. E eu imagino que o sistema de telégrafo usou bastante também radiofrequência para Sim, o transmissão. telégrafo começou com cabo, e Uhum, aí depois, quando você precisava desvincular um navio, por exemplo, uhum. foi via cabo. Ah, Infelizmente, via a memória que radiofrequência. todo mundo tem é o Titanic, né? Aham, Mas o Titanic mandava muita mensagem, os comunicados todos. O pessoal uhum, mandava até telegrama, né? Não, o aham, pessoal acha que às vezes era uma coisa para acidente. Não, você estava lá, uhum, falava, olha, eu quero que separem minha bagagem para o trem. aham. O pessoal do telégrafo mandava essa mensagem que chegava lá no seu destino antes de você. Então, Para o pessoal da geração de hoje, né, que mandar um SMS para outro lado do mundo, não é SMS não, até o WhatsApp, né, é sim, uma coisa tão corriqueira. Imaginem quando não tinha sequer telefone, nenhum meio de comunicação, quer dizer, você mandar uma carta escrita, aquela carta levava meses para ia chegar. de navio, Ia de né? navio, né? Então não Então, era navio saindo todo dia, então tinha não. que esperar o navio sair e imaginem, né, como Você imagina a, que isso um dia já foi o ápice da tecnologia, pois é, né? E exatamente. hoje, mas é legal, a gente tem que começar de algum Sim, lugar, né? exato. E esse foi um início Uhum. bem promissor. E eu gosto, né, até dando aqui uma dica para quem está querendo também aprender essas coisas, se tornar um maker, gosto de aprender como que eram as coisas lá no início, né, as coisas primitivas, o primeiro computador, o primeiro telefone, código Sim. Morse, porque a base dessa tecnologia ainda se usa, muitas ainda se usa até hoje, e como foi ficando mais complexo, com mais recursos, conhecer essa base ajuda muito, Sim. né? Muito, muito importante. É que era um binário, né? Uhum. Desligado ou ligado. Aham. Então, ligado, desligado. Sim. Então, para quem estuda binário Aham. e entender que é sim ou não, você Sim, tem, né? sim, A sim. base está aí. Exatamente. Nada ficou na história. Podemos trocar isso daqui? Muito bacana. Vamos passar aqui para um próximo projeto. E olha só, tudo isso o Lucas faz lá na oficina dele, Faço em né, em casa, casa mesmo. final de Não é, semana. você não tem essa, contrata o cara Não, para fazer o não. desenho, contrata o cara para fazer a impressão 3D, tudo em Não, casa, eu né, tenho Lucas? impressora. Você tem impressora Até é legal também? porque a minha primeira impressora eu montei em 2012. Aham, Ainda era novidade. Então, minha primeira impressora era um Arduino, um Mega, uma Ramps, e até hoje eu confio muito nesse sistema aham, e ali de código computadorizado, ali o numérico e tal. Aí depois fui fazer router, outras coisas. A minha router CNC também usa um Arduino, usa olha, um Uno, na verdade, aham, e tinha aquele desempenho de corte. uhum, Então, é legal, assim, eu acho que a impressão 3D ainda não ganhou o que pode ganhar por custo e aham, velocidade, mas é uma tecnologia que sem dúvida não retrocede, né? sim, O que a gente sim. ganhou na impressão 3D. E é interessante que é uma ferramenta que produz ferramentas. Você falou Usa que aquela a plataforminha. CNC você fez a A minha partir da sua CNC, impressora 3D. aí eu consigo colocar o vídeo depois o pessoal vê, ela foi Sim, inteira aham, impressa. E esse daqui é um dos objetos, não é um projeto meu, né? Até um desafio de internet, porque esse arquivo, para você conseguir essa impressão, requer não é. Aí o pessoal fala que tem que ter uma impressora boa. Não. uhum,
Uma impressora aí hoje de R$ 1.100, R$ 1.200, bem configurada, você tira um Ah, arquivo desse. então o segredo está na O configuração. segredo é impressão 3D, aquele Uhum, negócio de, eu vou comprar, vou deixar em casa para minha mãe imprimir forma de bolinho. tá. Não vai. Não vai. Você vai errar, vai perder Aham, peça. Até a gente uhum, chegar num objeto desse, uhum, pela precisão de impressão. Às vezes nem é pela beleza. Eu uso aqui um aham, filamento baixíssimo custo. Dá para ver que o tom de cor não se mantém e tal. aham. Mas o fantástico da impressão 3D é que essa peça saiu assim da mesa, né? Nós temos ali a mesa de impressão e ela saiu Uma assim. única Uma peça única peça. não foi montada Não, depois. nada aqui foi encaixado. Apesar de, Uhum, dá para ver aqui tem os pinos, né? Aí tem uma guia aqui linear, tem um fuso e isso daqui é uma peça funcional. olha que Olha legal. lá. Claro que não é uma peça de trabalho, é um polímero e tal, Uhum, mas olha lá. Olha lá. sim, sim, é só para É demonstração, para né? Não é demonstração, funcional. mas essa daqui é uma das coisas que me encanta na impressão 3D. Uhum, Quantas peças nós temos aqui? Nós temos uma peça. uhum, Completamente funcional. Você pega um professor de mecânica, ele vai usinar aham, um pino, ele vai usinar um fuso, ele vai fazer uma rosca. E aqui a impressão 3D, né? Só de, é, de parafuso, quanto que você teria de peso na peça? sim, Se fosse uma peça aeronáutica, por exemplo, onde o uhum, peso é aham, extremamente importante, eu não tenho nenhum parafuso. Eu não tenho muito nada que não bacana. trabalhe. Uhum, Então, e sem contar que a impressão 3D, se eu tenho 1 quilo de matéria-prima, eu tenho, teoricamente, 1 quilo de produto. Então, certo. impressão 3D é uma coisa que me encanta. E é reciclável, né? Se você, claro, não é todo mundo que tem aí o equipamento para reciclar, mas o produto que você não vai usar mais ou que saiu com defeito, você Você pode. consegue Mas processar e gerar o filamento, esse né? polímero aqui é um PLA, ele é Uhum, feito à base de milho, de aham, grãos. Então, ele já é biodegradável. uhum, Né? Outro dia eu vi uma expressão curiosa que falou assim: o plástico tem quantos anos de vida? Um pouco mais de um século. Quanto tempo o plástico demora para se decompor? Pelo menos 5 séculos. Você fala, então o primeiro plástico que a humanidade usou está aí ainda, em algum uhum, lugar. sim, Então isso daqui, apesar de ser um plástico, um polímero, ele é biodegradável, uhum, né? Tem suas limitações por ser biodegradável. Mas eu posso brincar com isso daqui, depois eu posso picar ele e reciclar. Ou uhum, pelo menos eu sei que eu não estou deixando 500 anos no oceano, uma coisa que para mim foi descartável, né? sim, com Então, certeza. bem útil, Muito bem bacana. legal. E vamos aproveitar que a gente está falando de impressão 3D, tem aquele braço robótico lá que Ah, você fez basicamente todo por impressão 3D, ele é todo impresso. e é um projeto que eu achei muito legal. O desenho desse braço, Lucas, você que fez ou Não, esse você? braço eu peguei no Thingiverse. Tá bom. A garra eu desenhei e imprimi. Até a Uhum, garra ela tem um encaixe. Se olhar aqui ela sai no formato de canaleta. aham, Porque um braço desse eu posso ter essa garra, ela abre e fecha paralela, uhum, mas poderia ser um eletroímã, uma ventosa, uma concha, né? Ou uma mangueira, N possibilidades. Mas o legal desse braço aqui, Flávio, e até aproveito aí para te agradecer, é que esse braço ele usa uma programação muito legal que hum, possibilitou, eu apresentei ele, né, numa feira, quando eu fazia ETEC, aham. e o legal é que ele tem um aplicativo, né, de celular. Você que fez o aplicativo, certo? O aplicativo sim, mas Uhum, seguindo uma playlist do Brincando com Ideias, certo. né? Tem uma playlist lá Aham, do MIT, né, do Inventor. E uhum, então eu tenho um aplicativo aqui. Qual era a ideia de apresentar ele? É um braço que poderia ser industrial se o motor fosse maior, dimensionado e tal. Mas a ideia é perguntar para a pessoa: você sabe programar um braço robótico? A pessoa até no susto vai falar: não, é um braço, é complexo e tal. Eu falei, então vamos testar. Eu tenho 5 graus de liberdade, eu poderia mover cada um deles, mas eu vou programar só a garra. Então a garra está levemente aberta. Eu vou guardar essa posição. Aí eu mando ela fechar, guardo essa posição. Mando ela abrir, guardo. E aí eu posso simplesmente mandar ele reproduzir. Olha lá, e o robô está quer fazendo o que eu dizer, mandei ele fazer. você programou duas posições e aí ele está agora Reproduzindo. E na reproduzindo. velocidade que eu quiser. Uhum, Olha lá. E ele vai fazer isso eternamente. uhum, Aí eu posso pausar, né, resetar aqui e usar todos os graus de liberdade que ele tenha. Ele levanta o braço, abaixa o braço, recolhe, avança, perfeito. agarra que nós mexemos e a base. E aí eu poderia E programar.
E você pode programar várias posições, não só duas que nem você mostrou. Sim. Fala, claro, eu programei um braço. Aí a Uhum, pessoa fala, mas você não fez o código. Não, mas eu programei. uhum, Quem opera o braço, quem vai fazer essa programação, é um especialista. aham, Quem desenvolveu o braço, quem gerou o código que está aqui, que até é outro vídeo, sim. né, que eu peguei com vocês, mas é outro técnico. Uhum, Então, eu programei. uhum, Então, a gente tira isso da cabeça da pessoa que, não, robótica é inalcançável. uhum, Não. Claro, tem uma impressão, tem um código, tem uma comunicação, tem um aplicativo, mas a operação aham, é uma área de atuação e ela não é difícil. Dá aham. pra gente fazer. Então, é um Que dos legal. xodós. Quem é novo aqui no canal, eu acho que é legal comentar que você pegou vários vídeos, né, do canal, como você falou, para fazer o braço. Se vocês procurarem, pessoal, no Brincando com Ideias, procura lá por braço robótico. Aí vocês vão achar alguns vídeos onde a gente mostrou essa programação, não um aplicativo. O aplicativo foi você que fez, Sim, numa outra playlist nossa que a gente ensina a fazer aplicativo usando o app Inventor. Tá bom? É um aplicativo bem para iniciante, né? Dá para até programar em bloco, não sim, precisa é bem saber, interativo. né? Consegue entender o que está fazendo e tal. Uhum, E aí o aplicativo aí cada um desenvolve o teu, né? Tem uma aham, imagem de fundo que é uma foto dele e tal, uhum, mas dá para fazer. Eu acho que essa é a principal ideia, né? Você uhum. consegue fazer. Isso. E você falou que você já fez ele para ficar pegando objeto Sim, e. a nossa ideia da apresentação, o que que era? Uma peteca, que é algo Uhum, fácil de se equilibrar, aham, colocada numa marcação de um lado, uma marcação do outro. E o desafio ali era você conseguir abrir a garra, recolher o braço, encaixar na peteca, fechar e uhum, transportar essa peteca para o lado. certo. Mas para dar aquela ideia de passo a passo, que Uhum, é uma receita de bolo, né? aham, Você sabe a ordem que você vai fazer, certo. mas você consegue colocar isso, principalmente na cabeça de uma criança, vai ter o passo Aham. a passo. E Então era você bem interativo. apresentou esse projeto Esse numa projeto feira? teve uma feira Foi? e aí naquela correria de feira tal, acaba Uhum, que muita coisa para ver, mas uhum. ele estava lá, ele participou lá, foi bem legal. Que bacana, eu imagino. O pessoal curte pra caramba, né? Não, Quando é, vê o isso pessoal, se fala em funcionando. robótica, o pessoal, a Aham, primeira coisa é um braço, né? Não, o aham. braço vai mexer e tal, e funciona, é bem legal. Eu acho que você falou tudo. Quando fala em robótica, o pessoal já acha que é aquele robô de alta tecnologia que pousou em Sim, Marte. é, Claro, aquilo lá é robótica também, também. mas existem vários níveis da robótica, né? Um robô muito simples trabalhando numa linha de produção de um carro que simplesmente se movimenta em poucas posições para pôr um pingo de solda. É mais ou menos essa tecnologia que a gente está vendo aqui, claro, mais robusta por conta de estar no ambiente industrial, mas a essência é a mesma, A ideia é a a mesma. ideia é a mesma, A pessoa né? que enxerga isso vai Uhum, enxergar aquele também. aham, Não, são componentes mais precisos, mais caros, aham, mas a ideia eu entendo. O exato. principal é se ter Uhum, isso, né? Entender é, a ideia. muito É, bacana. Que fantástico. Isso aqui é legal também, ó, pessoal. O Lucas ali pegou o conteúdo aqui que está disponível há alguns anos no canal. Tenho certeza que em outras fontes também, sim, né? Existem aí inúmeras fontes. E vejam que é acessível, né? Na sua casa mesmo que você sim. fez tudo, né? Não Não, final de precisou. semana, com calma. Isso é É uma uma coisa que eu ia forma te de ser. perguntar. Como que você arruma tempo para fazer todas essas coisas além do trabalho, né? Que Então, sempre toma é tempo. porque algumas coisas, por exemplo, tem alguns códigos que a gente vai fazer e falta funcionar, né? Fica Putz, estranho. Você fala assim, nossa, o código está pronto, está perfeito. O que que falta? Uhum, Falta funcionar. E aham, aí, se você está fazendo algo que você gosta, tal, você vai ficar ali até aquilo funcionar. Então, uhum. às vezes você vê 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, aí minha esposa vai me chamar, fala, não, você vai deitar? Fala, não, mas pô, o que falta É, é isso. E aí, enquanto aquilo não funciona, né? é verdade. Enquanto aquilo Isso não funciona, você não acontece. larga. Então é meio viciante, assim. Fala, como que Aham, você arruma tempo? Você não arruma. É que você fica ali e aquilo vai uhum, funcionar. Mas é gostoso. uhum, Principalmente aquela sensação de você terminar. E às vezes é uma coisinha boba, é uma a garra que não estava fechando no ângulo que você queria. uhum, Às vezes até quem está olhando nem percebe. uhum, Mas a hora que fecha, você tem uhum. um mérito ali, né? Você fala, não, É, não, eu isso é consegui. verdade. Isso, Porque eu acho que também no processo você passa por algumas frustraçõezinhas, oh, várias. né? Às vezes você pode ficar até as 4 da manhã, mas às vezes não. Às Sim, vezes
sei lá, você tem algum compromisso que você tem que parar naquele momento, senão você não tem escolha, você para e fica aquela frustração de que, caramba, eu ia fazer o negócio funcionar, faltou pouco, mas não, para e depois eu continuo. Então, realmente, quando a gente consegue concluir alguma coisa, fazer funcionar alguma coisa, a sensação Ah, é não, excelente, maravilhosa, é né? Não, excelente. acho que é aquela do esportista que chega no objetivo dele, que ganha Sim, uma competição. não, É a vale muito a mesma pena, coisa, né? vale A muito mesma a pena, sensação. sem dúvida. Muito bom. E tem projeto que demora para chegar. Uhum. Aquele, podemos trocar? Vamos Claro, opa, aí a pegar um gente já próximo aqui. mostra mesmo. Esse projeto aqui, ele tem um displayzinho aqui na frente, ele está desligado agora, mas é um case impresso aqui em 3D. Ele tem borracha líquida aqui em cima porque ele pode ficar exposto ao tempo, né? Quer dizer, você imprimiu primeiro em Eu 3D, aí depois imprimi, você pintou que com a é uma borracha das líquida. vantagens, por exemplo. A impressão 3D, ela por si não é resistente a intempéries, por exemplo. Mas uma Uhum. borracha líquida aqui me permite que eu coloque ele no tempo. Olha que ideia bacana. Então você tem que conhecer mais de um método, né? Aham. Falar a impressão 3D não funciona diretamente no tempo. Não, a impressão não, Uhum. diretamente. Claro, existem polímeros que sim e tal, mas Ok. falando a grosso modo não é bom. Uhum. Mas eu tenho aqui uma impermeabilização, que eu Aham. selei ele, É um spray, é né? um Que você spray, passa essa borracha líquida. e ele emborracha mesmo. Tanto que Uhum. fica até um pouco grosseiro, fica algumas gotas aqui, Aham. porque eu dei algumas camadas, mas ele pode ficar no tempo. E o Uhum. que isso daqui faz? Ele tem um displayzinho, e aí eu tenho aqui um sensor, aqui é um suporte impresso também, e um sensor de distância ultrassônico. É a mesma ideia daquele Uhum. simplesinho, né, dos dois olhinhos, só que esse é a prova d'água. Aham. E aí você vê, um projeto assim, parece simples, mas nesse caso ele é extremamente útil. Ele mede o volume em um reservatório de água. Hum. Então você coloca esse daqui virado para a água, ele não Aham. tem contato nenhum, então é um reservatório potável, e ele mede a distância entre ele e a tona da água. Ok. E me mostra essa informação no display. Além de me mostrar essa informação, e aí entra quem estava comentando de alguns projetos que dão mais trabalho do que o esperado, ele tem um módulo GSM com um Uhum. chipzinho de celular, está aberto aqui. O módulo está aqui do lado, ó, guardadinho aqui com chip. E a ideia é que eu receba por mensagem de SMS o nível do reservatório, Uhum. caso tenha alguma alteração relevante. Então, vamos supor, é para ter no mínimo 80%. E de repente ele tem 60%. Uhum. Então, o celular do responsável vai receber uma mensagem dizendo: olha, teu reservatório está com 60%. Ah, ok. Um Ou alerta ali. eu posso mandar uma mensagem no meu celular, ou Uhum. qualquer, não tem cadastro, qualquer mensagem que for enviada com uma senha Uhum. vai receber como resposta o nível daquele reservatório. Ok. E se o nível chegar a um nível crítico, Uhum. 10%, Uhum. ele pode me ligar. Então eu vou receber uma ligação desse chip, Uhum. salvo com o número, e aí eu vou ter um sinal de alerta. Aham. Mas esse módulo é um exemplo bom, porque eu peguei um bom apanhado do canal, tem um Aham. vídeo sobre ele, e eu fazia tudo e faltava funcionar. Uhum. Sabe? Ora a mensagem não chegava, Ah, ou seja, algum erro, um algum detalhezinho. bug. Aí eu ia lá de novo e troco o código, e ele demorou alguns dias. Uhum. Porque tinha hora que eu falava, não, já tô ficando estressado e tô perdendo atenção. Aí no outro dia eu Uhum. ia lá, achava um detalhe. Aí, opa, melhorou. Mas foi, até funcionar. E eu acho que é legal você falar isso, Lucas, porque muita gente vê o canal, vê outros canais e vê já um negócio funcionando, acha que, poxa, com quem já faz há muito tempo, quem conhece, funciona. E É, aí vai tentar fazer, não funciona. Com a gente também não funciona, né? De primeira, de segunda, de terceira, de sim. décima, precisa ter persistência. E são mínimos detalhes, né? Imagino Não, que aí você foi pegando mínimos detalhes, consertando um por ele um. envia uma mensagem SMS. Uhum. Então a gente começa a ficar tão criterioso que quando tudo funciona, aí você olha a mensagem, você fala, nossa, mas o cedilha vem estranho. Hum. Aí você volta lá no código, Aham. tira o cedilha. Aí você Certo. manda de novo, fala, nossa, mas o espaçamento aqui tá estranho. Uhum. Volta lá no código, tira o Aham. espaçamento. Então você vai apurando, e é Uhum. normal. E eu tenho certeza que qualquer projeto, Uhum. mesmo depois que a pessoa lança, a pessoa olha e fala, olha, sabe que hoje eu mudaria aquele detalhe. Aham. Faz parte do aprendizado. Faz parte. Mas esse é um projeto extremamente útil, Uhum. que usa um módulo de SM, usa um módulo de data e hora. Quando Aham. ele me envia a mensagem, ele me envia Uhum. com a data e hora que aquela informação foi Uhum. apurada.
uso um módulozinho de ultrassom, uso o display e uso um casezinho impresso 3D. Tem alguma relação com o seu trabalho de manutenção, esse Tem, porque nós projeto? monitoramos reservatórios, eu trabalho no hospital. Aham, Então, nós temos equipe 24 horas monitorando os níveis, uhum, mas é algo crítico. E no uhum, caso de um vazamento, por exemplo, eu aham, posso, de repente, não ter água, né? Numa certo. residência é incômodo, num Uhum, hospital é vital. é verdade. Então, você vê, é um sistema simples, né, que eu coloquei como piloto, a gente está ensaiando, claro, tem Uhum, que ser muito testado até que ele aham, seja acreditado no sistema, mas aham, está em teste, a gente está monitorando aham. e já Ah, mostra então seu tem valor. alguns Já tem funcionando, um um que está lá em testando lá, tá teste. lá pra Aham, gente ver. Até houve outras antes desse casezinho aqui, porque tem algum lugar que eu possa instalar e talvez aham, eu não tenha energia. Esse daqui ele usa uma fonte certo. e aí tinha uma vertente dele. Não, Olha o só. primeiro casezinho, ele era mais quadrado, né? Mais feinho, mas a ideia era a mesma. Só que o conceito desse daqui era ter um chapeuzinho solar. Uhum, Então ele tem aqui um trillion, um macho fêmea, a gente consegue força encaixa ele aqui perfeito. e ele capta a própria energia. Ah, E é um chapeuzinho auto separado dele. Ó. Eu tenho só os fios de alimentação, os- um controlador de carga aqui e a bateria e a nele bateria. também. Então o painel vai carregar minha bateria pelo controlador de carga Uhum. e quando associado como um chapeuzinho aqui, ele já faz uma proteção e Um mantém a power alimentação. bank solar, Exatamente. né? Um Carrega essa power bank. 18650. Aham. Então você vê, o projeto pronto, eu já falei, opa, a gente pode evoluir. Então sempre tem Uhum. uma melhoria, mesmo depois de funcional. Mas esse daqui ainda está piloto. Piloto ainda. Piloto, Aham. né? Eu ainda não testei quanto tempo ele suporta. A gente Uhum. precisa talvez aumentar a bateria, aumentar o Isso painel. é natural até no desenvolvimento de um produto, né? Ou seja, quando a gente faz programa, e põe para funcionar, não quer dizer que está pronto. Sim, Passa por uma evolução, né? Por uma maturação, né? sem dúvida. E é o que você está fazendo lá, né? Tá? E a visão de outras pessoas também. Às vezes você fica tão travado num problema, procurando uma solução complexa. Às vezes Aham. alguém que vem de fora Uhum. olha Sim, aquilo e tem outra visão, ele se resolve assim. sim, sim, Fala, exato. então, infelizmente você precisa jogar para o público também para ter uma avaliação, né? É o tal do usuário, Sim, né? Ou sim. seja, O negócio é o intuitivo, né? usuário, O usuário o vai saber, às vezes. cliente. É, a gente imagina alguma coisa, mas quando põe na mão de uma outra pessoa, ela vai usar diferente, não vai Sim. funcionar, né? Aí a gente pode melhorar. Olha, muito Mais um? bacana. Opa, Vamos trocar isso daqui. vamos lá, o pessoal, para o pessoal poder não só conhecer, como também tirar inspirações, né? É bacana, eu gosto de ver o que o pessoal faz, porque a gente acaba alimentando as ideias. Vamos ver. A gente tem aqui um controle, e esse controle é parte de um projeto maior. Ele é um controle de radiofrequência, igual a gente usa num carrinho de controle remoto. A mesma ideia. Perfeito. Só que eu queria fabricar ele parte a parte. Então eu fiz um casezinho, né? Tem a gravação aqui do nome do meu robô, que era o Anubis, ó. Talvez dê para ler ali. O M, que é meu sobrenome. E aqui eu fiz um microcontrolador. Só que ao invés de fazer tudo escondido e deixar o joystick para cima, eu queria o contrário. Eu Uhum. escondi as ligações, então por dentro eu tenho muito cabo escondido aí, Ah, tá. mas tudo aqui é funcional, inclusive o display. Olha lá, é um displayzinho gráfico, eu coloquei uma imagem, eu controlo ali a potência que eu envio para os motores, e eu tenho nesse controlezinho aqui 9 canais, Uhum. desde canais aqui analógicos até digitais, Certo. só on-off, com retenção, sem retenção, e aí eu configuro do jeito que eu quero. Uhum. Eu tenho a bateria, um Arduino Nano, né? Aham. E um módulo de radiofrequência com amplificador de sinal e um displayzinho que poderia inclusive receber informação do meu robô. E esse controle eu uso para vários veículos que eu fiz. Uhum. E aí a gente entra naqueles dois protótipos De competição de de robô. competição de robô. É, Vamos ver ele vamos já. entrar nisso aí também. Quer dizer, aqui você está mostrando só o O controle controle, remoto, o o controle. brinquedo mesmo. O Você tem brinquedo é dois outro. aqui para Eu mostrar. trouxe dois. Gente, olha, quem conhece competição de robô, prestem atenção. E Um quem não deles conhece também, olha é que legal a grande. curiosidade. É que esse daqui só no vídeo de apresentação que vai dar para entender. Quando eu vi, eu pensei, poxa, é um carrinho de rolimã, né? Parece, né? Parece o formato mais ou menos. Mas qual que é a ideia? Nós temos aqui uma barra de aço,
Aí você olha assim, a barra causa pouco estrago. Uma barra dessa rodando a 5.000 rotações por minuto, né? No vídeo dá pra ver o barulho que ela faz. Eu tenho dois Aham. motores, ela vai rodar aqui e o que tiver no caminho, ela Vai vai, destruir, né? né? Ó, dá pra ter É ideia de grossa, que a o barra é uma impacto vai ser baita forte. de uma. A arma mais legal dele, a gente tem que abrir aqui para ver o segredo aqui, o coração, é esses dois tanquezinhos aqui. Vamos ver se Acho que ele tá dando enquadra. pra Tá ver dando para um ver? ali. Dois tanques. Aí você fala, bom, É. pra que eu tenho dois tanques? São dois tanques de gasolina. Uhum. E aí eu tenho uma bomba de alta pressão ali. Aqui no meio, né? Uma bomba. Embaixo tá a Eu tô bomba vendo um solenoide e aqui. uma solenoide. A Ah. solenoide faz com que a bomba ela envie uma pressão imediata e quando a solenoide corta, evita que ela venha gotejando. Só Ou que seja, é um lançador mesmo é um de gasolina. lança-chamas Só não pulveriza, não. pelo menos uns 5 metros de distância. Caraca. E aí tem uma saidinha aqui que faz a função de um carburador, porque se eu jogar o combustível puro, que é até uma Hum, curiosidade, né? A gasolina líquida não é inflamável. A gasolina certo, ela precisa sim. vaporizar para É. ser inflamável. Uhum, Então esse tubinho aqui em cima, com uma abertura, foram feitos testes e tal, aham. ela sai e vaporiza, mistura com esse oxigênio, e aí nós temos aqui um elevador de tensão, a mesma ideia daquela Perfeito. raquetinha de matar mosquito, Certo, ou nesse da tubinho taser, preto, que é esse está nesse tubinho tubinho preto de preto. cá. O tubinho É um preto de cá é uma circuitinho, bomba, basicamente, né? é um Uma circuito que eleva a bobina. tensão. Aham. Ele cai muito a corrente, mas eleva. Então eu Uhum. tenho aqui, pela propaganda lá do fabricante, pelo menos 20.000 volts. Esses 20.000 volts vai gerar um arco que vai romper o isolamento do Assim, ar. não é para mexer com isso em casa se não É, conhece, é criança, né? delicado. Fiquem, Não sei se dá porque para você ver aqui, tem leva um tranco isso aí. esses dois pinos aqui. Aham, Eles fecham onde está meu dedo, fecha um arco voltaico, né? Igual de fogão, só que aham. maiorzinho, mais gordinho ali. E ele gera um arco. Esse arco, altíssima temperatura, Uhum. ele inflama a gasolina. E aí vai dar para ver no vídeo lá que você tem 5 metros de um lança-chama. E aí já Aham. começa a ser um robozinho, começa a dar um estrago. O que mais que a gente tem aqui dentro? Ele tinha para direção 4 motores com engrenagens metálicas Certo. Que aí você controlava pelo controle pelo remoto que você controle. mostrou. No vídeo também tem esse teste Uhum. da manobrabilidade. Lá eu cheguei a ver que você colocou um nano no controle. E aqui, você tem Aqui eu tenho Arduino? um Uno, Uno. Dá tenho um pra ver Arduino. bem. É. Aham. O Uno, ele recebe, ele está sem o Uhum. receptor de radiofrequência, mas ele usa um igual o do controle. Uhum. E o Arduino faz exatamente a gerência dos motores. Recebe a informação de velocidade dos motores, direção, Uhum. aciona as armas, aciona a projeção de combustível. E eu poderia, como falei também, colocar algum sensor aqui e receber naquela telinha do controle. Uhum. A gente podia abrir um canal de dupla comunicação. Esse é um protótipo, né? A gente fez para testar dano, testar como funcionava. E é até bem legal porque tem uma parte de eletrônica aí, ele tem diodo de alta corrente para que esses motores, quando você desliga, a inércia dele é muito grande, né? Uhum. Então, quando você desliga, eu garanto que a energia não retorne. Então, Ok, também é perfeito, um projeto também perfeito. que você vê ele fechado, pô, Aham. um caixote de feira. Aham. A hora que você abre e começa a olhar, a gente tem bateria ali, as células 18650 com BMS que controla o São carregamento. várias células São ali. 9 células, né, que elas estão aqui 9. Ou seja, é praticamente uma bateria de um notebook. Né? Até um pouco até um mais. pouco Tem mais, notebook que é dependendo de do notebook. 6 Tem menos células, né? células. É Aí verdade. tem os relezinhos, tem os motores. Aqui embaixo, aqui tá Uhum. travado, mas eu tenho duas pontes H ali, porque eu tenho Aham. 4 motores de tração. Então é um projeto que já foi bem desenvolvido. E ainda assim usa impressão 3D também. Eu tenho aqui Ah, o o suporte dos suporte. motores. Vou pegar ele É, aqui. não é fácil mexer com esse Olha lá. grandão aqui. O azul aqui, ó, é ali na frente, dá pra Ah, ver. O azul ali aqui é. Aqui, é ó, impresso. aqui embaixo da minha mão, aqui, ó. É, olha lá, foi Essa impresso. parte azul. Então você vê que a gente faz uma carapaça aqui para esconder o que tem dentro, Uhum. mas é um projetinho de combate. E você já usou ele em combate, em competição? Em combate não, porque ninguém se inscreveu com. Talvez o fato do Ah, lança-chamas tenha. Mas na apresentação, eu tive a Aham. chance de apresentar ele na ETEC, e na apresentação ele consegue ficar rodando e lançando Uhum. essa chama de 5 metros. Uhum. Nossa, imagina, uma feira, uma molecada, a galera vai à loucura, né? Uhum. Mas ninguém se inscreveu contra Aham. pra tomar esse banho de gasolina, o pessoal ficou meio cabreiro.
Eu queria só mostrar uma atenção aqui, porque tem gente que fala que o Arduino Uno é só para brinquedo, que ele é frágil, né? Só para protótipo. A gente tem um Uno aqui que lança chama, Sim, que controla 9 com motores no total. 9 motores, esses dois motores com esse giro, essa barra girando, né? É uma força enorme que Sim, sim. gera ali. Ali tem os Uhum, relés, né? Então o uhum, Arduino controla o relé. E além do relé, nós temos o diodo. O uhum, diodo evita que quando eu alimento o motor, ele ganhe essa inércia. Quando aham, eu tiro a tensão imediatamente do motor, uhum. ele que era um motor, ele se torna um gerador. Ele continua rodando, Perfeito, sim. então, de repente, eu tenho uma inversão de polaridade Que queimaria o circuito instantaneamente. instantaneamente se não fosse o diodo ali. Se não fosse o diodo Aham, barra essa tensão. uhum. Porque é falar, não, mas você tem o relé tá isolando, mas você tá dando um curto no circuito todo. Sim, sim, Então o sim, sim. microcontrolador ia sentir. Aham, E até na última competição de robô grande ali, da uhum, Robocore, na Campus Party, nós vimos alguns robôs que acionaram a arma principal e aham. no impacto, quando o outro robô travou a arma Travou dele, que aí ele morreu. ele gera essa Ele corrente morreu, aquele inversa. pico, né? Então, nós Uhum, vimos alguns combates lá, que no aham, primeiro golpe o robô apagava. uhum, É essa tensão reversa, né? Ele vem rodando uhum, forte. Quando aham, ele dá um impacto que o outro robô retém a arma uhum, dele, ele dá uma tensão reversa e ele uhum, se mata ali. aham, E aí o cara perdia, às vezes, por um uhum, diodo que custa R$ 1, aham. né? Um puta investimento e tal, faltou aquele É, diodo porque ele não testou uma colisão forte. Então é bem uhum, legal essa parte de robótica e muita coisa pra aham. ver. E aí tem o de sumô. Então, vou O mostrar de aqui sumô também. Nossa, usa esse o aqui mesmo é controle. baita pesado. Foi duro por ele aqui O olha sumô ele só tem isso, pessoal. as categorias, né? Aham, E essa categoria não tinha limite de peso. Era a categoria pesada. ok. Além de todo esse Categoria lastro que ele sumo, é tem, isso? categoria sumô. A ideia do o robô de combate, que era aquele Uhum, outro, como o próprio nome diz, ele vai combater. Então, uhum, você pode ganhar, é como um boxe, né? Você pode ganhar por lockout, aham, se o outro apagar, se o outro explodir, parar de funcionar, você ganhou. Se tá. não, se vocês vai ver quem deu mais dano. Quem deu mais dano Uhum. ganhou. Normalmente é um contra o outro. Um São contra o outro, dois são ali. dois. Aham. Algumas competições permitem que você divida o teu, dentro da tua categoria, mantendo Hum, o peso, divida em é. dois módulos. Ah, ok. Pode ser, mas aí é o Uhum, peso que delimita. certo. O Sumo não. O Sumo, ele é um robô que não tem arma. Uhum, Se a gente pegar a tampinha dele depois aqui, ele vai encostar no outro como um uhum, combate de Sumo. A ideia é você tirar o certo. outro da arena. Ah, olha ali. Então nós só Tá. temos um de frente para o outro. Aham, Ele não precisa ser veloz e ok. não precisa ter arma. Ele precisa ter tração. Então, ó, ele é uma caixa. Aham. Vamos virar ele aqui. Quanto pesa? Você chegou Esse a 14 quilos. 14 quilos. 14 Essa quilos. caixinha de sapato quase. Ela com o Essa tamanho de uma caixinha caixa de pesa 14 quilos. sapato. Então a gente tem aqui, ó, Uhum, a frente dele, uhum. mais de intimidação, É. né? E qual que é a ideia? Ele encosta no outro robô e Aham. vai empurrar. É um sumô, é uma disputa de força. Uhum, Ele não precisa nem ter uma carapaça forte, porque ele não vai sofrer o impacto. Ele vai uhum. encostar e empurrar. E aí, o que faz ele ter tanta tração são as rodas. E as Ok, rodas, nesse ok. caso aqui, ó, dá pra ver ali de cima. Primeiro nós temos um motor com uma caixa de redução que é quase o tamanho do motor. Né? O suporte aqui está pegando, mas Essa parte aqui no meio, esse é só preto uma é só a proteção, é uma fixação fixação do motor, do motor, né? O motor exatamente. É tá uma aqui. abraçadeira impressa em 3D. Perfeito. Essa roda também foi impressa em 3D. E Ah, aí nós ok. temos de um lado o suporte e do outro um contra-eixo. Então a Uhum, gente olhar aqui desse lado, ó, o eixo da roda ele é passante e ele perfeito. também tem um suporte com rolamento. E aqui, toda essa área, se você comparar com uma roda convencional, que teria um terço desse pneu, essa área tem uma borracha, que é uma borracha asfáltica. Ela está aqui com uma proteção plástica, Ok. mas aí você já tem uma ideia de que com esse peso e com borracha asfáltica nas duas rodas, a tração que isso dá. Uhum. Porque É, aqui eu também, tenho um tarugo sim, isso é lastro, de é aço, aço. além da bateria também, que é A bem bateria pesada, é uma também é de bateria chumbo, de é moto, pesado, né? De chumbo. Dino E brake. tem aqui um outro tarugo aqui embaixo. Tem mais dois ainda. Tem um embaixo Caraca, desse, meu, tem aqui na frente, ó, que a câmera tá ô pegando louco, aqui, aqui ó. embaixo também. Nossa. Que ele não pode, porque o que acontece nesses robôs Aham, é que normalmente a gente tenta ser o mais próximo do chão possível. uhum, Se o outro vier por baixo, ele vai te levantar.
Entendi. Só Aí que aí, se levantar 14 quilos, já começa a mudar com certeza. a tentativa. E um Arduino. Nesse caso, Uhum. eu tô com uma ponte H, aquela Monster. Tá visível o Arduino? Ah, tá Tá Shield embaixo da ali. Shield. Tá, mas E eu fiz uma dá pra ver shieldzinha menor, a com uma Shield. placa perfurada universal, que Aham, encaixa o módulo de radiofrequência. Então perfeito. ele tem o Arduino, a shield Monster e uma shield de módulo de radiofrequência. Entendi. Então todo o Shield. controle dele está aqui. Uhum, Nesse caso, como consumia muita corrente, eu tenho uma alimentação específica para o Arduino ok. e a bateria de chumbo exclusiva para os motores. Ah, ok. Pro Arduino deve ser uma É uma 18650 que você 1860, colocou. é a mesma que está Igual, aqui. tá, igual essas de power É esse bank. mesmo aqui, só que a gente tá vendo a parte de trás dele, né? Uhum, Ela fica parafusada aqui na lateral. ok. E aí ela alimenta o Arduino Uhum, e os motores pela bateria. Por quê? Apesar de todo esse peso, de toda essa tração, uhum, ainda é capaz dele parar, de você conseguir parar o motor. Sabe? uhum, Você teria que sentar em cima dele. Mas foi aham, um teste que a gente fez e você consegue segurar o motor. tá, Então, você imagina que a bateria sobe a corrente absurdamente. aham. Então, essa bateria é exclusiva Ah, desses dois entendi. motores. Para que o controlador não pare de O controlador funcionar não com para de toda essa funcionar, variação de. mas você tem uma corrente dando pico absurdo Aham, para dois motores desses. certo. Mas é uma disputa bem legal. E esse também você não disputou? Esse competiu Já competiu? no primeiro dia de feira, no Então os segundo não. arranhões dele Tem aqui uns é de arranhões porque competição é na mesmo. força, né? Ele encosta aqui Olha e sai empurrando. isso. Mas a gente brincou com ele no primeiro dia lá Uhum. e na final a gente não acabou não entrando com ele, porque a gente É, conseguiu colocar alguns carrinhos em fila e tá. tirar os carrinhos. Então, o professor brincou que a gente entrou meio apelando, né? Então, falou, Ah. não, vamos deixar o pessoal brincar. Mas funcionou, isso aqui é legal, sumou. De repente, Lucas, é legal você fazer umas palestras para os estudantes que estão fazendo, né, que participam de competição, para eles já pegarem aqui algumas dicas aqui, É, hein? porque Fica a dica. quando nós colocamos ele no primeiro dia, o Aham, pessoal tinha peso no carrinho, uhum, mas não tinha um lastro. aham, E aí eu perguntei pro professor, eu falei, olha, na descrição do evento, aí qual a carga uhum. máxima? Ele, não tem. Aí eu corri no Aí, pessoal da mecânica lá, peguei esses lingotes aí, coloquei. No dia uhum, da competição, os carrinhos já tinham o dobro do peso. Todo mundo já tinha, sabe, um ah, pedaço de aço, um saquinho de aham, areia, sei, cada um tinha evoluído o seu. Foi aham, legal que a gente levantou o nível da competição, foi sim, uma competição legal. fantástica. E ganhou quem tinha mais Uhum. tração. Mas é pesadinha. E só aproveitando também, né, que a gente tocou A nesse parte de assunto baixo de aqui que a gente não competição, mostrou, dá pra ver né? Ah, legal mostrar as rodas, né? as A rodas. movimentação dele, como que Na frente é só uma roda boba, né? aqui as duas rodas. Elas são com plástico, né, para proteger a manta asfáltica. Uhum. Tá vendo? Essa redução aqui deve ser Não, essa redução é. parruda também, né? E ele não é tão lento. Ele Uhum, tem 90 rotações por minuto. uhum, Numa roda desse tamanho, consegue se mover ali, uhum. mas é forte. Então, É. essa força, eu não me lembro agora o torque que ele tem, mas era um Se torque. você sentar, ele te leva, Dá para levar. né? Se você não segurar o pé, Sim. se você ficar em pé, ele vai te levar. Olha que. E aquelas abraçadeiras de impressão 3D Uhum, resistem a uma pessoa. aham, Então, se falar impressão 3D é frágil, depende. tá. Depende de como você posicionou na mesa, Uhum, depende de qual polímero você usou. aham. Mas é um teste bem válido. Aí você consegue ficar em pé e andar com ele. Olha Funcionou bem. que legal. Vamos tirar isso E agora. é legal comentar também que quem quiser participar de competição de robótica, existem várias competições, pessoal, por aí que vocês podem se cadastrar Sim. e aí cada uma vai ter suas regras, suas normas, né? E não é esse limite de peso, né? Tem algumas que ganham na velocidade, na Uhum, precisão. aham, Então, às vezes, o pessoal quer um menorzinho e tal. uhum, Dá pra montar em apartamento e testar e ir aham. direto pra competição. Você pretende participar de alguma competição? Olha, Tem aí no. eu tenho uma aí esse ano. É. Ah, certamente. Certamente nós Então, iremos. até quem quiser ir lá e Ah, te não. conhecer, conhecer os seus Certamente. robôs aqui. Certamente. Não com esses robôs, que, Aham. por exemplo, numa competição homologada, a gente não pode lançar combustível líquido, né? Sim, Você sim, tem sim. Algumas. limites, tal, Aham, justo até, né? aham. Por Por segurança e segurança, também tal. por competitividade, né? Mas a gente está entrando agora com um outro robô, um chassi usinado, já é outro Aham. nível a brincadeira.
Mas a gente vai competir, sem dúvida. Uhum. Esse Que ano bacana. esse ano vem legal, aí tem bastante coisa Oxe, pra que fazer esse ano. legal. Vamos ver um próximo? Claro, vamos lá. Não acabou não, pessoal. Não, tem brinquedo. Vamos. Esse daqui é um pra gente aprender mais sobre design de produto. Até Aham. fiz um vídeo curtinho também sobre a imagem 3D dele. Porque aqui eu imprimi também um protótipo, então ele está em uma cor só de Ah, filamento. então o desenho é seu, nesse caso. Esse, o Você desenho não é meu, copiou. e eu queria Uhum. justamente ter um desenho ó, de um produto que você encontrasse comercialmente, né? Esse bico é móvel, ele vai Aham. direcionar, né? E eu queria um produto que tivesse cara de produto, que não Ok. fosse uma caixinha quadrada, uma coisa assim. Qual que é a Uhum. ideia? Nós temos aqui potinhos, ó, os potinhos aqui são soltos. Aí no final, cada potinho vai ter uma cor específica. E é uma máquina de separar MM. Então você coloca os MMs aqui em cima, ele tem um prato seletor, Uhum. e aí o prato vai rodando e vai levando o MM até que um sensor de cor identifique qual é a cor do MM, leve ele até o descarte e esse bico móvel aqui, ó, direciona em qual desses potinhos aqui ele vai cair. Ah, Tem os o potinhos bico é movimentado por um por um servomotor, né, que servo, o você servo já até dá fixou, para tá ali ver, dentro. tem um servinho, aquele servinho 9 gramas, Ali. ó, Aham. um servinho, aqui em cima tem o espaço do motor que roda o prato, e aí ele vai direcionar. Esse era mais um estudo sobre design de produto, né? Até porque o separador de MM tem alguns códigos, alguns funcionam melhor, outros têm algumas falhas, Aham. mas o design eu queria ter um produto que fosse bonito. Uhum. Não sei se ficou tão bonito, mas a gente Tá, eu você acho, já tem um na minha design aí opinião, tá que bem bacana. já Tá bem parece, bacana. parece alguma coisa Uhum. comercial. Aqui ele vai ser assim mesmo ou você Não, vai colocar ele tem alguma uma coisa em tampa, cima? Tem tem uma uma tampa? tampinha de acrílico e um display Uhum. de Ah, LCD que vai aham. mostrar quantos azuis, quantos Ok, ele vermelhos, vai quantos contar amarelos, sabe? também. Vai contar e Uhum. ele para depois que faz a seleção. Uhum. Mas esse aqui ainda tá no meio do caminho. Eu fico imaginando numa festa dessas de buffet né, de criança, onde a Sim, criançada vai, ah, não, não, quero MM só amarelo. Então vai você lá pega a caixinha. A ideia é que cada potinho já tenha uma cor específica, né? Aham. Mas aí eu imprimi tudo no mesmo filamento. Depois a Uhum. gente evolui. Muito bom, muito legal. Lucas, conta aqui pro pessoal, né, só mostrando assim os projetos e tal. Tem algum projeto assim que brilhou seus olhos? Eu imagino que todos eles são apaixonantes, mas Sim, sempre tem aquele que, sei lá, foi mais impactante. Tem algum desses projetos assim que para você é o professor, seu tem preferido? um projeto que eu não cheguei a concluir, Uhum, mas que a ideia do projeto mexeu muito comigo, uhum, que é uma cadeira de rodas uhum. que ela pode ser movimentada pela leitura da posição ocular. Ah, ok. Né? Então foi um projeto que eu não cheguei a concluir, eu não teria nenhum piloto para a gente Aham, testar isso, mas o Arduino pode controlar a cadeira ok. e aí tem um sensorzinho que chama TOB, com dois Is, né? Ele pega a posição do teu globo ocular Uhum, e aí você usando o Arduino e o Processing como uma interface gráfica, você consegue direcionar essa cadeira apenas pelo movimento ocular. ok. Então, pelo que representava o projeto de uma Uhum, liberdade de locomoção para alguém, eu achei aquilo fantástico. uhum, E aí eu cheguei a adquirir esse scanner óptico e tal, e aham, funciona. E aí depois de um tempo eu acabei abandonando o projeto. aham. Mas é um projeto que eu quando pensei assim, eu falei, nossa, eu sou uma pessoa, apesar do sobrepeso, né, bastante ativo, gosto de me movimentar, tal. E eu fiquei pensando você conseguir com a tecnologia, numa Uhum. coisa que eu poderia fazer em casa, devolver mobilidade a alguém que não tem. Então aí a gente já saiu completamente dos brinquedos ali da diversão Sim, sim, para para uma coisa muito algo, maior, sim, um né? Você fala, nossa, retorno muito a importante para. tecnologia permite que eu faça isso em casa. Aham, Nossa, cara, isso não tem preço. Isso então era uhum. um projeto que eu não terminei, mas É um sonho seu via ainda. viabilidade, assim. É um Aham, projeto que se tivesse a motivação certa, sem dúvida sairia do papel, assim, porque é perfeito. bem Ou legal. seja, para que uma pessoa apenas com o movimento dos olhos possa controlar Sim, uma cadeira de roda. sim. E o movimento, às vezes, até de um olho apenas. Às Uhum, vezes a pessoa teve algum problema e perdeu o controle de um dos uhum, globos oculares. Um olho apenas seria suficiente para aham, que você, além de poder digitar um texto e conseguir
conversar a partir do movimento do olho, Uhum. a minha parte não era essa, porque isso já é uma tecnologia bem famosa, até bem Tá, usual. já existe O que me solução. encantou foi a mobilidade, sabe? Uhum. A pessoa falar e andar. Ok. É a vida de uma pessoa, Uhum. né? Você conseguiria, a tecnologia conseguiria devolver a mobilidade. Aí não tem preço. Uhum. Aí isso realmente me encantou pela utilidade, Uhum. mas não andou ainda, não saiu do Uhum. papel. É bacana. Não, acho que com essa sua paixão que você tem e principalmente essa determinação de fazer acontecer, Sim. né, de novo aqui compartilhando com o pessoal que as coisas não funcionam de primeira. Mesmo não funcionando, você vai atrás. Quantos projetos você já fez? Além desses, eu imagino que Ah, já eu fez tenho. outros também, né? Deixar mais um pedacinho de um vídeo. Eu tenho um elevador de TV que eu desenvolvi do zero lá. Ah, legal. Eu tava com a ideia eu tenho uma sala de projeção Uhum. e aí eu coloquei uma tela de projeção na parede e o rack ficava bem na frente, minha TV bem na frente da tela. Uhum. E aí eu teria que ter uma tela móvel. Aí eu falei, Uhum. poxa, mas uma tela móvel, todo mundo tem. E é cara também, né? Eu falei, pô, eu vou Aham. pagar caro para ter o que todo mundo tem. Aham. Dá pra gente melhorar. E aí eu desenvolvi um elevador, que ao invés de eu mover a tela, eu movo a TV. É Ok. uma TV de 60 polegadas Ok. que embute ali por comando de voz. Ah, ou seja, você movimenta a TV para A, guardar a ela TV ou para some ali num erguer fundo ela. falso do rack, ou Aham. quando eu quero usar a TV, ela se ergue atrás do rack. E aí, você comentou de coisas de ir atrás. Eu gosto de projetos, e tem uma frase que eu uso bastante com a minha esposa, que é assim, eu vou fazer isso. Aí ela fala, como? Eu falo, nisso eu ainda não pensei, mas eu vou fazer. Você vai E eu chegar acho que lá. isso é o que mais me estimula, sabe? Aham. Fala, pô, eu tava pensando aqui, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Ela, não, mas como que você vai fazer? Eu falei, essa parte eu ainda Não, não não. defini, mas deixa aí que eu vou fazer. E isso é fantástico, a gente Aham. consegue fazer muita coisa, é bem legal. Muito legal. Muito bacana. Não, fantástico. Obrigado, viu, Imagina. Lucas, por ter compartilhado com a gente tanta coisa, por ter disposto do seu tempo também, né? Poxa, Não, veio. mas na verdade é assim, é um Uhum. prazer poder agradecer pessoalmente, porque vocês fazem um trabalho, entra lá, coloca o vídeo, e às vezes pode ser meio ingrato, assim, né? Você fala, A pô, gente não vê o outro lado. eu ensinei, mas será que É isso valeu para verdade. alguém? E aí eu falei, Uhum. pô, é um prazer eu poder ir lá mostrar Uhum. e falar assim, ó, tá vendo? Lembra daquele vídeo lá que você fez? Pô, valeu, tá aqui, ó, eu fiz alguma coisa, sabe? Quando eu apresentei alguns projetos em feira e Uhum. tal, pô, brincando com ideias estava lá. Que Não legal. sabia, né? Não Aham. sabia que tava, mas Aham. agora pelo menos você sabe. Então foi legal eu poder vir aqui, agradecer, conhecer o estúdio. Que bacana. Foi bem Não, legal. eu fico feliz, né? Não só pela sua atitude, mas é como você falou, por enxergar como que parte do nosso trabalho, junto com a sua criatividade, produziu Sim, aí sim. uma série Tem de frutos. coisas, E eu tenho tem certeza que frutos. como eu faço, outras pessoas estão Uhum. fazendo também. Aham. E às vezes não consegue te mostrar, mas, pô, tá lá. É Que bem legal. legal. Muito bom. Com um recado que você queira deixar aqui para aquele maker que a gente tem basicamente, né, dois públicos. Tem aquele que está começando, está curioso, tem aquele que já faz aí essas coisas há muitos anos. Eu Qual o acho que recado aí que você deixa não para tem esse muito. pessoal? Por incrível que pareça, assim, de todas as coisas que eu faço, eu acho que o conhecimento é o que menos influencia. Porque Uhum, o conhecimento você busca. Pô, você entra na internet, fala o que eu quero aprender é Arduino. Aí tem lá o brincando com ideia, você vai aprender Arduino. Aí às vezes não é isso, o cara entra lá e fala, pô, eu quero aprender mecânica. Ele vai uhum, ter um canal que é mecânica. sim, Então, às vezes não, 99% é mais a vontade e aham, a dedicação do que o conhecimento, uhum, sabe? Você fala, pô, é estranho, você tem conhecimento, mas eu não tinha. Eu uhum, simplesmente direcionei. Falei, não, eu aham, vou aprender tal coisa. Então, se o cara já tem aquela cabeça assim de eu consigo fazer, uhum, ele vai conseguir. Ele não pode falar, não, isso não é pra mim, isso eu não consigo. É pra você o que você achar que pode, uhum. sabe? Eu posso fazer. É, e outra coisa que eu acho que pode passar na cabeça do pessoal que está assistindo a gente é assim, ah, tá, o Lucas fez tudo isso porque ele tem muita grana. Sei lá, o Nossa, pai não, dele não. tem grana, veio de família rica. Não, na verdade, eu não tenho pai. Eu fui criado Uhum, já desde recém-nascido sem pai. aham, Sempre foi com a minha mãe. E minha mãe me estimulou muito, muito, uhum, assim, até uma. Minha mãe foi embora aí ano passado, mas quem me conhece sabe que minha mãe estimulava muito. Mas como que ela estimulava? Às vezes quebrava uma batedeira em casa.
e eu tinha lá 8 anos de idade. Aí ela chegava para mim e falava assim, ô filho, nossa, só você consegue resolver. Abre Olha aqui, vê se só. você consegue. Aham. E aí eu ia lá, abria a batedeira, muitas vezes não tinha solução. Uhum. Mas ela queria que eu visse aquilo. Ah, Então que eu já bacana. abria, já via, e às vezes era alguma coisa que eu podia resolver mesmo. Então, Uhum. filho, abre esse liquidificador. Às vezes eu abria um fio solto. Mas eu não Uhum. tinha limitação do que eu era capaz de fazer. Eu Aham. tinha limitações de conhecimento, Aham. como tenho hoje, como vou ter até morrer em Aham. N áreas. Mas de aprendizado, não. E olha que interessante, essa época, imagina, você tinha 8 anos, a gente não tinha internet Não, ainda, década de menos 90 ali. YouTube, a informação era difícil, Sim. ou seja, sua mãe com certeza foi um papel aí Ah, fundamental não, para você gostar minha mãe não tinha limitação para isso, olha sabe? só, Então eu acho que é, o único crime que a pessoa não pode cometer é limitar uma criança. aham, principalmente um filho, Sim, né? você não sabe onde ele pode Uhum, chegar, né? é, Eu fico imaginando quando Armstrong virou para a mãe dele e falou assim: mãe, tá vendo a uhum, Lua? Eu vou pisar lá. uhum. Loucura! Se ela Isso, tivesse falado, se ela né? Não, você é tivesse, que louco, mas absurdo! você vai morrer, né? E ele não Ou, pisou? Ele não é, chegou? Eu falei, é, então, cara, o estímulo para uma uhum, criança expande a é mente, verdade. assim, de forma ilimitada. Isso eu admiro muito. Então, por conta disso, Lucas, você começou bem cedo. Você falou que Ah, não, com 8 anos comecei. já desmontava Já eletrodoméstico. desmontava, eu Então, com. aí você já começou a aprender o básico ali da parte elétrica, Sim, né, o e- funcionamento dos sim. motores. Funcionamento de motor, bobina de Uhum, motor, como funcionava um carvão, como aham, se gerava energia, como a energia era consumida. uhum, Tudo isso eu fui aprendendo e, assim, minha mãe não tinha conhecimento nenhum. O que aham, ela tinha era o caminho, sabe? uhum, Falou, "Ô, filho, mexe aqui." Ela sabia que eu ia uhum, aprender alguma coisa, eu não sabia o quê. E eu fui aprendendo, aprendendo, então eu sou a prova viva aí de que é uhum, possível. É é. possível. Agora, além de fazer também mexer muito, você foi atrás de informação, né, Sim, sim. de E, estudo. Na época era revista, livro, sim, né? tinha até telecurso, né? Você acordava cedo, telecurso. Telecurso 2000, é Instituto verdade. Brasileiro, lembra do Quem O Quer Instituto Consegue? Brasileiro, era esse que você comprava o curso por correio Comprava e por correio, recebia, né, ia as montando apostilas. eletrônica, ia montando algumas coisas. Sim, sim. Então, hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em Aham, dia, você pega, na nossa área aqui, você pega um módulo específico de Arduino. uhum, Você vai lá no centro, puta, comprei esse módulo aqui. Você entra no YouTube, alguém vai falar daquele módulo, daquele aham. número de série. Nossa, é fantástico, É, né? Na nossa época, isso, você tinha que procurar o livro era desatualizado, sim. ninguém conhecia aquele módulo. O que acontecia, que me frustrava demais, quando eu comecei a mexer com eletrônica também, era ir numa lojinha de componente eletrônico, chegava lá com a listinha dos componentes que eu queria montar e não tinha os componentes e o vendedor me, não, leva esse outro aqui que Que dá certo serve. também, que serve. Eu ficava frustrado demais, achava que não funcionava por causa daquilo. Não, mas hoje em dia você tem acesso. Você vai ali na Santa Efigênia, você acha tudo, Uhum, né? O Brasil já sim, importa tudo, você acha exato. tudo. Você entra no YouTube, você aprende o que você quiser, Aham. de bom e de ruim, né? Tem de tudo Você ali, acha o que você procura, exato, mas você exatamente. acha o conhecimento. Então, hoje em dia, se a pessoa tem a vontade, ela vai Uhum, fazer, é, sabe? Eu aprendi a não desacreditar de uhum, ninguém, assim. A pessoa fala assim, nossa, eu quero fazer tal coisa. Olha, depende do quanto você querer, uhum, você vai conseguir. Ah, mas eu não sei. Não depende do que você sabe. aham. Depende do quanto você quer. Se Exato, você quer exato. muito, É. o conhecimento você consegue. Agora, se você tem um puta de um conhecimento, mas não quer, aí não vai sair. Eu prefiro acreditar em alguém motivado do que alguém com conhecimento. O cara com É, motivação vai é voar. verdade. A gente está numa época, acho que cada vez mais, em que a atitude vale mais do que o conhecimento. Sim, sem Né? dúvida. Quando éramos, né, crianças, era o contrário, né? O conhecimento era ali um poder, Porque era restrito, né? era restrito. E já hoje é a atitude que é É atitude. restrita. Cabe a cada É, um de nós ter essa atitude, né? sim, sem dúvida. Bacana. E aí uma curiosidade também, na escola, ensino médio, você chegou a ter alguma coisa ligada à Nada. parte técnica, Nada, nada, eletrônica? nada. Aí, Nada. ou Eu seja, fiz o ensino médio, aquele básico, uhum, e assim, não tinha para escola
e era bagunceiro. Também tem Uhum. essa assim, fala, nossa, ele vai para a escola, nossa, se você não se dedicar, se você não se empenhar, nossa, eu bagunçava demais na escola, era menino arteiro, dava trabalho para minha mãe. Aham. Então, às vezes a escola só não está ensinando Uhum. aquilo que te estimula. Aham. Mas eu pratico esporte hoje, eu pratico vela oceânica, e eu aprendi a velejar num projeto da prefeitura. Olha. Eu, ali na Praia Grande, tinha um projeto que Uhum. chamava Super Escola, Uhum. e era um projeto público. Então, até isso eu aprendi depois. Existe Aham. direcionamento gratuito. Por exemplo, Uhum. ETEC Ok. é um ensino fantástico. As escolas Escola técnicas, e não é técnica. só em São Paulo, né? Imagino É, que a gente tem muito aqui, mas. nós em São Paulo temos muito mais acesso, isso é, Aham. né? Infelizmente no interior às vezes você tem mais dificuldade. Mas quem está em São Paulo, ETEC, e eu já fiz alguns cursos de ETEC. Eu Hum. hoje trabalho com uma das minhas graduações de curso técnico, Aham. e eu já vi curso de ETEC com perigo de fechar, porque para 40 vagas não tinham 40 candidatos. Ah, tá. Você dá aula? Não, eu não dou aula. Eu como Aham. aluno, eu fiz Ah, tá, ok. edificações, fiz Já robótica, algumas fez coisas, vários já cursos fiz vários nas cursos. ETECs. Mas você vê um curso técnico fechando por falta Uhum. de aluno. Caramba, que pena. E, nossa, isso me dá uma E pena você vê absurda. um. É. Senai, agora, por exemplo, estou fazendo mecânica no Uhum. Senai, eles têm uma estrutura fantástica, completamente gratuita, Uhum. e falta muito, sabe? Olha só. Então, isso chega a dar uma pena, É. assim, sabe? Uhum. Aí o pessoal fala assim, ah, mas eu não tenho oportunidade e tal. Pois é, né? Poxa, o Então, que mais aí precisa para ter você vai, né? oportunidade? A ETEC dá vale É. transporte gratuito, né? Aqui em São Paulo, Uhum. claro que existem outras regiões, né? Aham. Mas aqui em São Paulo, eles dão vale transporte, eles dão a janta, Uhum. comida quente, eles dão o lanche na hora do intervalo, eles te dão conhecimento, eles te encaminham para o mercado de trabalho. Aham. Então tem oportunidade, Olha sabe? aí, pessoal, pesquisem aí, Não, hein? pesquisem ETEC, eu Pesquisem. sou fã, ETEC. eu sou fã de ETEC. Senai também, imagino, né? Senai, não, Tem Senai muita é coisa. como profissionalizante, você pode entrar com Uhum. 15 anos, 16 anos, né? Tem uns Aham. cursos e VAS, não, Uhum. Senai. Eu tenho jovens na minha família. Eu falo, ó, você quando chegar na idade vai fazer uma ETEC. Ah, Uhum. mas do quê? Eu não sei. E também não importa. Uhum. Mas, sabe, Sim. você vai fazer alguma É. coisa, você não vai parar de estudar. Uhum. Eu já fiz graduação superior Aham. e estou estudando de novo. E quando eu terminar esse curso, eu vou estudar de novo, sabe? Quanto mais a gente aprende, a gente percebe que o horizonte está mais longe ainda, e você percebe que sabe menos e Uhum. continua estudando. Mas é bem legal. É, e toda essa criatividade é fruto disso. Sim, Isso acho que era legal também o pessoal saber. Pensar, ah, não, mas o Lucas nasceu criativo, né? é, Tem eu isso no nasci sangue, curioso. é algo que a gente cria. Isso eu percebo, que quanto mais a gente conhece sobre as tecnologias, sobre as ciências, inclusive, né? A Sim, eletrônica, a mecânica, mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai abrindo a cabeça para que ela seja criativa. sim. É uma coisa impressionante. E você tem uma criatividade, você pensa em algo, cria, pronto, você já abriu a cabeça para outras coisas. E É, vai vendo outras a coisas. cadeira de roda que você falou, que você começou a pesquisar, você encontrou soluções. Sim, Eu não conhecia a solução de você poder controlar por movimento de olho, e né? acessível. E Porque às vezes acessível. você fala, nossa, existe, mas Uhum. é coisa de outro planeta. Não. Aham. O Uhum. Arduino mesmo abriu opções assim que é impressionante. Uhum. Coisa Sim. que anos atrás era impossível. Aham. Hoje você tem, É. né? A própria internet. Uhum. Você quer conversar com a Alemanha, clica ali, pá. Sem Conversa. falar de chat GPT, né, de inteligência artificial, que está vindo aí para turbinar ainda mais Sim, tudo isso, que eu vejo com muito bons olhos tudo isso. Tem gente com medo e tal, mas eu acho que o ser humano ele vai continuar tendo o seu papel de importância, cada sim. um de nós, e todas as ferramentas vêm para ajudar para a gente ter mais capacidade e conseguir produzir mais, ter mais criatividade. De forma mais segura, de forma mais. Uhum, A evolução, sim, né? exato. Até tem aquela questão de o homem que vai viver 150 anos já nasceu. Se você vê Uhum, só na evolução da medicina, é, hoje em dia é comum a pessoa ter 80 anos, 90 anos. No uhum. século passado não era. Não era, Isso é uma exatamente. evolução também da Aham. tecnologia.
Sim, Estender a vida, exato. facilitar a vida, prevenir Uhum, acidentes. Então a tecnologia vai uhum. nos levar longe aí em todas as áreas. Lucas, muito bacana o papo. Pena que estamos chegando no final. Uma pena. Daria para um capítulo 2, parte Sim, 2, que projetos também eu tenho também certeza que não não vai falta. voltar. E, gente, eu só queria falar para o pessoal aqui deles não esquecerem do código Petrobras. Deve, né, estar escondido aqui em algum lugar do cenário. Pessoal, não esquece, se esqueceram, volta. Peguem lá o código e quem não sabe do que eu estou falando, assiste a playlist que tem no canal Brincando com Ideias sobre o Maratona Maker. Nós estamos na 4ª temporada falando de automação com Arduino. Então, assiste lá toda a playlist. No primeiro vídeo da playlist vocês já vão entender o que é esse código. Basicamente é para vocês participarem de um sorteio de um kit de robótica completinho, hein? Tem Arduino, tem um braço robótico, tem robô seguidor de linha, tem bateria, carregador, enfim, completinho para vocês aprenderem e entrar nesse mundo fascinante também. E basta pegar os códigos e depois estar aqui com a gente na live de encerramento, que está logo aí, hein? Nos próximos dias a gente vai avisar o dia e horário que vai ter a live de encerramento e é lá que, com todos os códigos certinho, sem faltar nenhum código, você vai receber o cupom e vai participar do sorteio também. Então é isso, queria agradecer a Petrobras por nos trazer essa oportunidade de entregar para vocês toda essa série Maratona Maker. Vale a pena vocês conhecerem as temporadas anteriores. A gente falou de robótica com Raspberry Pi Pico, a robótica com Arduino, falamos de automação com ESP e agora encerrando essa de automação com o Arduino. Gente, vou deixar aqui o Lucas se despedir. Por favor, fica à vontade aí, Lucas, para falar aí para o nosso público, sua Não, é mensagem. isso. Agradecer a oportunidade de estar Uhum, aqui, de conversar contigo. Agradecer o conhecimento que o uhum. canal passa de forma gratuita, assim, aberto. Você entra lá, pesquisa, vai ter. Você vê que teve uma paciência, um empenho para passar isso. E falar ao pessoal que é isso, a vontade faz acontecer. Legal. Conhecimento a gente Uhum. busca, então é só querer que vai. Tá aí, é o recado do Lucas, muito bacana. Lucas, um prazer enorme, eu que agradeço, né? Você também nos retribuir com todo esse carinho e parabéns por tudo isso, por toda essa vontade, essa energia. Ou seja, o que você faz é fruto realmente de toda essa sua atitude. Parabéns mesmo. Obrigado. Olha, eu fiquei de queixo caído aqui, só coisa bacana. Muito obrigado, Lucas. E é isso aí, gente. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Um grande abraço. Lucas, a última palavra é sua. Valeu, pessoal. A gente se encontra nas competições por aí. Ah, legal. Um abração. Tchau, tchau.